Oi, pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Física.com. E essa aula vai ser uma aula de resolução de exercícios. Então, a gente vai resolver 4 exercícios juntos para pôr em prática os conteúdos que a gente viu até agora de cinemática, principalmente aquela parte de movimento uniforme. Então, se você não viu as aulas, entra aqui no canal para conferir que a gente já tem 3 aulas gravadas. Então, caso você já tenha visto, vamos seguir agora com os exercícios para colocar tudo isso em prática. Bom, então, o primeiro exercício é esse daqui, vamos ler juntos. Um automóvel percorre uma estrada com função horária S igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e t em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após, e aí ele dá as alternativas de tempo. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar é que ele não está usando o Sistema Internacional de Medidas, né? Ele está usando distância em quilômetros e t em horas. E olha só, as alternativas são em horas também. Então, a gente vai usar as unidades de tempo que ele fornece e não vai precisar fazer conversão nenhuma. Outra informação que ele deu foi a função horária. O que é a função horária? A função horária, ela é uma equação que permite a gente encontrar a posição de um corpo em função do tempo, do instante de tempo do nosso problema. Ele pergunta em que instante de tempo, o automóvel passa pelo quilômetro zero. O que é passar pelo quilômetro zero? Vamos pensar numa estrada, né? Seria justamente a gente colocar aqui na nossa posição S, na nossa função horária, a posição zero. E como o S ele já está dado em quilômetros, a gente, né, como eu falei, a gente não precisa ter preocupação com isso de unidade. Então, passar pelo quilômetro zero é a gente igualar a função horária a zero, tudo bem? E aí, a gente tem que resolver essa equação aqui agora. Então, 80t é igual a 40. Então, t vai ser 40 dividido por 80, que vai dar 0,5. E aí, aqui ele deu que o tempo é dado em horas. Então, meia hora, né? Seria 30 minutos. Tá certo? Deu para entender? Então, esse exercício aqui, ele é muito bom para a gente revisar essa ideia, né, de que função horária a gente consegue, dado um instante de tempo, encontrar a posição, mas também vice-versa, dado uma posição, encontrar o tempo. E a maior pegadinha, a maior complicação que poderia ter nessa questão seria interpretar que isso de passar pelo quilômetro zero seria passar pelo igualar, né, a zero, colocar zero aqui no lugar do S, tá certo? Vamos passar para o próximo exercício, então, que esse primeiro foi bem de boa, né, pessoal? Bom, no segundo exercício, ele fala assim: uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa, e é aqui bem importante, ultrapassa um trem de comprimento 100 metros e velocidade de 15 metros por segundo. E ele pergunta a duração da ultrapassagem, tá? Então, eu gosto de falar que sempre nos exercícios de física, primeiro a gente anota o que o enunciado deu e depois a gente tenta lembrar se a gente viu alguma equação que relaciona o que o enunciado deu e o que a gente está precisando, que assim a gente não fica tão perdido. Então, vamos anotar o que o enunciado deu. Ele falou que o comprimento do trem é de 100 metros. Então, eu vou colocar que o ΔS, né, a distância que está envolvida nesse problema, é de 100 metros. E ele falou também de uma velocidade de 15 metros por segundo. E ele está perguntando sobre duração, ou seja, sobre um ΔT, sobre uma variação de tempo. Qual a equação, que conceito de física a gente tinha visto que relacionava tempo, posição e velocidade? Bom, se vocês lembrarem, a gente tem aquela definição de velocidade, que é uma distância percorrida em um determinado instante de tempo. Então, trocando aqui as coisas de lugar, né, uma variação de tempo, um dado ΔT, pode ser escrito como uma variação na posição dividido pela velocidade. E olha só, a gente tem esses dois valores. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele está falando de uma ultrapassagem, tá certo? E aí, ele falou dessa velocidade de 15 metros por segundo, mas ele falou que a motocicleta está com uma velocidade de 20 metros por segundo, ou seja, ele deu essas duas velocidades. Eu vou anotar aqui assim, velocidade do trem, aqui eu tinha escrito só de 15, né? E a velocidade da moto
como sendo de 20 metros por segundo. Então, poxa, que velocidade será que eu vou ter que usar para colocar aqui na fórmula? Como está se tratando de uma ultrapassagem, ou seja, os dois estão em movimento, aqui a gente vai ter que usar a ideia de velocidade relativa. Porque, pensa comigo, você tá ali na estrada e você tem que ultrapassar um carro. Se o outro carro tá muito rápido, você concorda comigo que você também vai ter que estar mais rápido ainda para conseguir ultrapassar ele? Ou seja, a velocidade do outro corpo importa para a velocidade do seu carro para você conseguir realizar a ultrapassagem. Não tem como usar só uma das velocidades. A gente precisa usar, nesse caso, sempre que fala de problema de ultrapassagem, a gente precisa usar o conceito de velocidade relativa. E aí, bom, aqui fica implícito que os dois corpos estão no mesmo sentido, né? Porque se a gente está querendo ultrapassar, necessariamente, né, os dois estão indo no mesmo sentido. Então, quando a gente tem corpos indo para o mesmo, no mesmo sentido, a velocidade relativa é dada pela subtração entre as velocidades, ou seja, a velocidade da moto menos a velocidade do trem, tá certo? Isso aqui sempre vai se aplicar quando a gente tá falando de velocidade relativa de corpos que estão no mesmo sentido, tá bom? E aí, a velocidade relativa, então, vai ser a velocidade da moto, que é de 20 metros por segundo, menos a velocidade do trem, que é de 15 metros por segundo, que deu 5 metros por segundo. O que esses 5 metros por segundo significa? Significa o tanto que a moto tá indo mais rápido do que o trem. Porque, na verdade, para uma ultrapassagem, a velocidade que a gente vai ter que levar em conta é quanto que eu tô mais rápido que o outro carro. No caso aqui, no carro não, né? Quanto que a motocicleta tá mais rápida que o trem. Porque é isso que vai importar pro tempo que vai demorar a minha ultrapassagem, né? Essa diferença de velocidade, tá bom? Isso é bem importante. Então, o ΔT vai ser esse ΔS, que é 100 metros, que é o comprimento do trem, dividido pela velocidade relativa, 5 metros por segundo. E aí, entende, né, que por que a gente tá usando esses 100 metros aqui como distância percorrida? Porque se é uma ultrapassagem, o que vai determinar, né, quando que eu começo e quando que eu termino, é o tempo, é a distância ali do meu corpo extenso, né? Vamos lembrar daquele conceito de corpo extenso, né? A gente tem que levar isso em consideração. E aí, isso aqui vai dar 20 segundos, tá? Então, alternativa letra C. Esse exercício é um pouquinho mais difícil, mas bem legal pra gente entender esse conceito de velocidade relativa. Bom, agora vamos pro terceiro exercício. Ele fala assim: duas bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos uniformes, ou seja, é o que a gente está estudando aqui. Sabendo que as bolas possuem velocidade de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo e que, no instante t igual a zero, a distância entre elas é de 15 metros, podemos afirmar que a colisão é. Então, se no exercício que o instante da colisão é. Então, se no exercício passado a gente estava falando de ultrapassagem, aqui a gente está falando já de um outro cenário, que é o conceito de colisão, ou seja, as duas estão indo em sentido contrário e a gente quer saber quando elas colidem, ou seja, quando a posição delas é a mesma. Vamos lá, a gente tem duas velocidades. Velocidade 1, eu vou chamar de velocidade 1, né? Essa de 2 metros por segundo e a outra velocidade 2 de 3 metros por segundo. E eles se aproximam uma da outra, ou seja, estão indo em direções contrárias. E a distância entre elas é de 15 metros, a distância inicial. Isso daqui é no tempo igual a zero. E aí, bom, vocês concordam comigo que se a distância inicial entre elas é de 15 metros, ou seja, vamos colocar assim, né, ó, elas estão indo em velocidades de sentido contrário, né, indo se colidir, e a distância inicial entre elas é de 15 metros. Vocês concordam comigo que no momento da colisão, elas vão ter terminado de percorrer, digamos, né, essa distância de 15 metros, até, né, a distância entre elas ser igual a zero. Ou seja, a distância que esses dois corpos vão percorrer, ou seja, o nosso ΔS do nosso problema, né, é justamente esse 15 metros que a gente quer considerar desde o instante de tempo em que elas estão a 15 metros de distância até o instante de tempo em que a distância entre elas é nula, ou seja, que ocorreu a colisão.
É que, de novo, olha só, a gente tem ΔS, a gente tem uma questão aqui, né, de velocidade, e ele tá perguntando justamente o tempo. Ou seja, a gente vai usar aquela mesma fórmula do exercício anterior, que o ΔT, ele é a distância percorrida, o ΔS, dividido pela velocidade. Mas atenção, gente, qual velocidade que a gente vai usar aqui? A velocidade 1, a velocidade 2? Não, a velocidade relativa entre elas. Mas aqui a gente tem corpos em direções, em sentidos, né? Em sentidos contrários. E aí, nesse caso, a velocidade relativa é dada pela soma das velocidades, tá? Então, a gente vai fazer velocidade 1 mais velocidade 2. Lembra? A gente tinha visto isso daqui em aula. Se você não tá lembrado, volta lá na aula para conferir. Então, a velocidade relativa que a gente vai usar vai ser o 2 metros por segundo mais o 3 metros por segundo, dando aí 5 metros por segundo. Ou seja, a variação, o instante de tempo, né, que vai acontecer a colisão vai ser a distância que elas vão percorrer, que vai ser o 15 metros, dividido pela velocidade relativa, 5 metros por segundo. Ou seja, um instante de tempo em que ocorre a colisão é em 3 segundos, tá certo? Então, aqui, alternativa letra C. Bom, agora vamos passar para o último exercício, que é um exercício aqui do Mackenzie, do vestibular do Mackenzie. E que, muito interessante, gente, traz um gráfico. Então, lembra que eu falei em aula que movimento uniforme a gente tem muito gráfico, é importante a gente não se assustar e saber interpretar eles. O exercício fala assim: um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. O instante em que a posição do móvel é de 20 metros é... Então, bicho, aqui a gente tem bem poucas informações, né? Ele quer que a posição do corpo seja de 20 metros. E, atenção, aqui a gente não tá falando de distância percorrida ser de 20 metros. Porque a distância percorrida é aquele ΔS. Aqui ele tá querendo dizer que a posição, ou seja, o S, é 20 metros. Bom, a primeira coisa que é legal a gente fazer é montar a equação horária. Lembra que aquele primeiro exercício, ele já dava a equação horária e aí a gente só substituiu o valor da posição e encontrou o tempo? Aqui é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que, ao invés dele ter dado a equação horária, ele deu o gráfico. Então, o que a gente pode fazer é construir a equação horária a partir do gráfico. Bom, como que a gente faz isso? Quais informações a gente consegue obter aqui a partir do gráfico? Bom, primeira coisa é que a posição inicial, ela é de 30 metros. Então, o S0, ele vale menos... Perdão, falei 30 metros, né? Ele vale menos 30 metros. Lembra que esse menos tá indicando que, na verdade, o corpo tava antes do marco zero, digamos, do metro zero, né, da nossa estrada. Vamos pensar assim, né? É isso que significa essa posição negativa. Ele só estava numa posição anterior ao ponto em que a gente começou a contar ali a nossa trajetória no sentido positivo. Por isso que fica com esse sinal negativo aqui na posição, tá certo? Aí agora, beleza, a gente encontra aqui a posição inicial. E aí agora, a outra informação que a gente encontra a partir do gráfico é a velocidade. Lembra que velocidade é ΔS sobre ΔT? E, bom, aqui pelo gráfico, ó, dá pra ver que ele deu em um ΔT de 2 segundos, né? Porque aqui é 2 segundos, então, né, daqui pra cá, da origem até aqui deu 2 segundos. Ele teve um ΔS de 10 metros, olha só. ΔS... que é sempre posição final. Qual que é a posição final dele? Vamos fazer aqui com calma. Ó, vou escrever aqui no cantinho. ΔS é posição final menos a posição inicial. O que a gente tá considerando como posição final? Esse tempo, 2 segundos aqui. Então, em 2 segundos, a posição dele é menos 20. Então, menos 20 menos a posição inicial, que é menos 30. Isso daqui vai dar um deslocamento de 10 metros. Então, na verdade, isso aqui eu acabei complicando algebricamente, né? Mas é só a gente ver que a distância aqui do 20 pro 30 é 10 metros. Ou seja, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver pela inclinação da reta que o corpo percorreu
10 metros em 2 segundos. Se o corpo percorreu 10 metros em 2 segundos, isso é a mesma coisa que falar que ele percorreu 5 metros por segundo. Deu para entender? Pela inclinação do gráfico da posição em função do tempo no movimento uniforme, a gente consegue ver o quão rápido o corpo está se movimentando. Ou seja, quanto mais inclinado for essa reta, maior vai ser a velocidade, tá? Lembra, movimento uniforme, velocidade está associada à inclinação da reta. Então, olha só, a gente tem posição inicial e a gente tem velocidade. Então, agora a gente consegue montar a nossa função horária do movimento uniforme. Lembra que a função horária do movimento uniforme sempre tinha esse formato? Então, a posição de um dado corpo em qualquer instante de tempo é dada pela sua posição inicial, que nesse caso aqui é o menos 30 metros, que é sempre, lembrando, sempre onde a reta passa aqui no eixo X ou no eixo Y, onde a reta corta o eixo Y é a posição inicial. Então, aqui a reta corta o eixo Y no menos 30, por isso que aqui é menos 30. Mais a velocidade, que é 5, vezes o tempo. E aí aqui um bizu é que como a reta tá crescente, isso já dá de cara pra gente uma velocidade positiva, né? Lembra que no movimento uniforme a velocidade pode ser tanto positiva, tanto negativa. Como a reta tá inclinada subindo, né? A reta tá inclinada positivamente, a nossa velocidade ela é positiva, tá bom? Isso aí já ajuda a gente a ver se a gente não errou nada até agora no exercício. E aí, então, perfeito, conseguimos montar a nossa posição, a função horária. O que ele tá perguntando? O instante de tempo em que a posição do móvel é 20. Então, vamos substituir 20 aqui na nossa posição, lembrando, S indica posição, menos 30 mais 5t. Então, aqui, ó, a gente vai ficar aqui 5t é igual a 50, ou seja, o tempo é 10 segundos quando a posição do corpo for de 20 metros, tá bom? Isso indica pra gente, basicamente, que se a gente projetasse essa reta aqui pra continuasse essa reta, né, quando fosse aqui 10 segundos, aqui no eixo Y ia ser 20 metros, tá bom? Isso aqui é um problema basicamente de gráfico, mas com uma aplicação aqui na física. Olha que legal. Então, tempo de 10 segundos. Beleza? Pessoal, esses foram os exercícios. Espero que vocês tenham gostado. E agora fica aqui pro final do vídeo um aviso super legal. Pessoal, a gente tá com uma super novidade aqui no Física.com, que é a nossa plataforma de física, tá? Então, é uma plataforma online em que vocês vão ter acesso tanto às videoaulas aqui do canal, como materiais exclusivos. Então, por exemplo, essas questões, elas estão em formato de formulário, com resolução lá na nossa plataforma. Lá você também encontra resumo de aula, resolução em PDF, né? Então, você também pode acompanhar o seu progresso dos seus estudos. Ele marca ali quais aulas você já assistiu, quais aulas você ainda não assistiu. Ele contabiliza os seus acertos e os seus erros separados por assunto. Então, se você tá errando muita questão de cinemática, muita questão de dinâmica, ele avisa lá. É uma plataforma que tá super legal e que vem com muita novidade ainda. Você pode criar uma conta gratuita e acessar os materiais de lá, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. Então, se vocês tiverem interesse em complementar o estudo de física de vocês e se garantir aí nas provas e nos vestibulares, cria uma conta gratuita lá e já vai acompanhando os conteúdos, que muita coisa legal vem pela frente. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima aula.